Rosete, começa aí com a oração para a gente iniciar a aula de hoje, aí, pedindo a Deus que possamos ter um bom aprendizado, né, uma boa aula, né, que possamos aprender mais da sua palavra. Oremos. Pai amado, Deus querido, Pai, louvado e agradecido seja teu santo e eterno nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por a gente ter essa oportunidade de estar estudando tua palavra, Pai amado, e nos reunir, Pai, para aprender mais. Que o Senhor possa, Pai, através do teu Espírito Santo, Pai, conduzir esse estudo, Pai, que o Senhor possa falar nos nossos corações, conforme a tua vontade, Pai. Abençoe o irmão Moisés, que vai levar essa tua palavra, Pai. Toca no coração dele, instrui ele de acordo com a tua vontade, Deus. É isso que eu te peço, já te agradecendo, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Aí no slide 1 a gente vê aqui nossos objetivos, né, para hoje, que é conhecer a visão de João sobre o livro e os selos, adorar Jesus por ser digno de romper esses selos, né, e abrir o livro, e os específicos aí ilustrar e descrever a visão recebida por João, avaliar sua vida enquanto adorador e expressar a adoração de maneira individual, coletiva e pública a Jesus. O nosso textuário encontra-se em Apocalipse 7,16, que fala: nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Aí eu começo a aula fazendo uma pequena analogia à questão de prêmios, medalha, né? Fazendo algumas perguntas aos irmãos. Vocês já receberam alguma medalha por algum motivo? O que fizeram para merecê-la? Como se sentiram sendo honrados por outras pessoas? E se teve alguma medalha que você gostaria de ter conseguido, ou uma conquista, né? E ainda não foi capaz de conseguir ainda. Qual e o que falta para conseguir? Aí esse é um momento bastante importante, que é o momento onde a gente vai ter a participação dos irmãos, né? Aí os irmãos sintam-se à vontade para responder algumas dessas perguntas, né? Só para a gente começar. Eu ganhei medalha jogando basquete na escola, mas para mim não foi tão assim, porque eu acabei que fiquei mais tempo no banco do que joguei. E a medalha que eu queria ter ganho era de ter jogado mesmo, não só de ter ficado mais tempo no banco. E aí não dá mais para eu conseguir, porque eu jamais vou voltar a jogar basquete valendo medalha. Tem alguma conquista ainda que você queria ou almeja, né? E o que faltaria para isso, né? Qual seria essa conquista? Se quiser compartilhar também. O Orzete então, tinha compartilhar, né, Orzete? Ele ligou o microfone ali. Vai compartilhar, Orzete? Assim, questão de medalha, uma vez eu ganhei uma medalha por ser o melhor aluno que tenha recuperado a mais a colocação. Por exemplo, eu era um dos alunos lá embaixo, aí um trimestre eu dei uma estudada e ganhei muitas posições, né? Então fui o aluno que ganhou mais posição, mas assim, ainda estava lá embaixo, mas não tão embaixo, né? E fiquei feliz, né, na hora lá, né? Por ter melhorado. E assim, se eu quero ter outra, não recordo se tem alguma intenção. Eu gosto muito de futebol, né? Mas não tenho almejar isso aí, não. Até o momento, não. Pronto, obrigado aí pela participação. Eu comecei com essa analogia aí, a medalha, a conquista, porque para receber uma medalha é necessário ser digno de recebê-la. Em Apocalipse 5 e 7, ele fala que só conhecemos porque alguém foi digno de romper os selos e de abrir o livro. Para isso, ele fez algo muito especial para que fosse digno de abrir o livro. Abrindo-se os selos, iniciam-se os planos de Deus e é revelado seu juízo e justiça. Então, a gente fez essa pequena analogia à questão da conquista, né, da medalha, mas para a gente ter essa noção, né, que a pessoa, para ganhar uma medalha ou alguma conquista, ele tem que merecer. E a abertura dos selos também não é muito diferente, né? A gente vai começar aqui com o primeiro selo, que ele se encontra em Apocalipse 6:2, né? O texto é o cavalo branco. Então, o cavalo branco, ele é o cavaleiro, e o cavalo branco que tem na mão um arco pronto para a batalha, e o cavaleiro tem uma coroa de vencedor, que representa as conquistas.
E o significado dessa imagem, né, do cavaleiro branco é Jesus Cristo, o vencedor. Então, só para a gente poder resumir aqui, essa questão dos selos é uma coisa muito simbólica, né? Você vê que cada selo ele faz a menção, né, e ele faz, vamos dizer assim, uma comparação com a imagem de algo, e ele vai dizer o que aquele significado daquele selo tem a ver com aquela imagem, né? Então, são algumas linguagens simbólicas, né, do Apocalipse. Então, esse primeiro selo, como o do cavalo branco, ele vai significar Jesus Cristo, o vencedor. E se você for fazer uma analogia ao nosso tempo atual, quando o Apocalipse, fala do selo aí do cavalo branco, ele vai mostrar em toda a sua época que Jesus sempre foi o vencedor, né? A gente vai ter sempre essa ideia que Jesus Cristo, ele venceu a batalha, né? Ele vai ser coroado, ele foi coroado, ele é o rei dos reis. Então ele faz essa analogia com Jesus Cristo o vencedor, e para nós, quando pegamos essa mensagem do Apocalipse e trazemos para os nossos dias atuais, então ele aí vai representar, né, o poderio do Senhor, o reinado do Senhor Jesus Cristo. Então esse é um dos significados, né, da abertura do selo do cavalo branco. Isso é muito importante, irmãos, para a época, porque ali como tinha pós-cristianismo, né, Jesus tinha morrido, acho que é equivalente a uns 50 anos depois, mais ou menos isso, 40, que João escreveu o livro. Então, ainda estava muito recente. Ao mesmo tempo, quem não creu, quando viu ele, né, a gente fazer uma questão de lógica, quem andou com ele ali, na época, né, os 33 anos vamos dizer assim, de que Jesus esteve na Terra, né, e os seus 3 anos de ministério. Muitas pessoas acompanharam, né, vivenciaram aqueles milagres, foram beneficiados com os milagres e com a vinda do Salvador, né, do Rei dos Reis, entre os seres humanos, mas mesmo assim ainda duvidaram, né, porque se você for ver na época lá, o Sinédrio, né, os fariseus, saduceus, eles tinham Jesus, né, e o reino temporal de Roma também como um herege, né, Jesus era considerado, o cristianismo era uma seita. Então, logo após isso, ainda tinha essa batalha, né, vamos dizer assim, esse embate, né, de alguns acreditarem, outros não, ainda estava sendo vamos dizer assim, espalhado o evangelho, o Cristo, né? Ele estava sendo propagado ali às regiões vizinhas e adjacentes ali da onde Jesus esteve. Então, algumas pessoas ainda não criam. E quando Jesus deu essa revelação através do anjo a João, né, isso serviu também para fortificar mais ainda o que ele veio pregar e o que a gente tem escrito em todo o nosso Novo Testamento, né? Então, aí entendemos essa como a mensagem principal do selo de número 1, que é o do cavalo branco. Alguém tem algo a acrescentar ou comentar em relação a isso? Algum irmão quer acrescentar alguma coisa? A gente passa para o segundo selo. Pronto, não tendo, então vamos para o segundo. O segundo selo, ele é o do cavalo vermelho. O texto vai ser em Apocalipse 6, o versículo 3 e 4. Ele fala: o cavaleiro tem em sua mão a espada. O significado desse selo aí do cavalo vermelho é perseguição dos crentes ao redor do mundo. Então, quando a gente tem esse selo aberto aí, vê esse cavaleiro vermelho, né, e fala aí da perseguição dos crentes ao redor do mundo, né, tendo uma espada, eu penso que esse selo ele é bem atual, né, ele vai servir para todas as épocas, porque se formos ter um olhar mais minucioso, mais atento à história do cristianismo, da igreja, em todas as épocas a igreja foi perseguida, né? Naquela época lá dos apóstolos, né? Na época do Atos, na época que Jesus esteve conosco na terra, mais ainda, né? Era bem intensificado porque era uma perseguição não só de forma psicológica, mas de forma, vamos dizer assim, de maltratos, né, de chegar a pessoa a perder a vida de forma bem trágica, né, crucificado,
degolado, queimado, apedrejado, perdão. Então, de forma bem, vamos dizer assim, severa, né, as pessoas realmente sentiam na pele, né, os mártires ali, o que era ser um seguidor de Cristo, né, quando Roma pegava ali, era um castigo bem brando, a pessoa chegava a perder a vida, a dar a vida pelo amor ao Evangelho. E depois disso, né, no século passado, na Idade Média, e até ao tempo que estamos na nossa contemporaneidade, também temos perseguições. É porque, graças a Deus, vivemos em um Estado laico, né, vivemos em um Estado onde podemos pregar o Evangelho de forma livre, né, não temos essa perseguição, a não ser a perseguição mais na questão do âmbito psicológico, né, às vezes as pessoas fazem chacota, eu não vou dizer brincadeira, porque não é brincadeira de mau gosto, mas é um mau gosto mesmo, né, quando as pessoas fazem piadas com relação a crente, a evangélico. Então é mais nesse sentido, mas no sentido físico, graças ao nosso bom Deus, ainda não temos essa perseguição em nosso meio, mas em países ali da Ásia, da África, é muito comum, irmãos, missionários ou irmãos locais, né, onde os missionários chegam, implantam uma igreja, e aquele irmão fica responsável em pregar o evangelho, dele depois sofrer perseguição, queimar aquele local onde os irmãos se reúnem. Então, essa perseguição, ela foi sempre presente, ela sempre esteve presente no meio dos cristãos. Então, esse selo aí é muito importante, porque ele mostra, né, que quem segue a Cristo é aquele texto que fala, né, se você quer me seguir, pegue a cruz, né, e me siga, porque é uma cruz realmente que levamos, né, quando entendemos e levamos o cristianismo de maneira séria, né? Quem tem algo a comentar sobre esse segundo selo? Sobre a questão de perseguição, eu estava até vendo aqui no Instagram, tem um missionário, que hoje ele está aquelas áreas do Paquistão, ele comentando lá que até muitos são forçados a se converter para o islamismo, né? E você, quando não tem alguma agressão física, mas a família às vezes te expulsa de casa, é difícil você conseguir emprego, entendeu? Tudo questão de perseguição, né? Eu tinha visto isso. Sim, verdade. É muito comum a gente ver esse tipo de perseguição. Então, essa é a mensagem do segundo selo, né? Partindo para o terceiro, a gente vai ver que o terceiro texto se encontra em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, ele vai ser o do cavalo preto, né? Que ele vai ter cavaleiro que traz uma balança na mão. E esse selo, né, quando se abre ele, o significado dele vai ser escassez e fome. E eu penso que esse selo também ele é bastante presente, né, não só no passado como hoje, porque, e eu vejo nos dois âmbitos, não só o âmbito da escassez e fome, no que diz respeito à questão temporal, né, o nosso corpo, a matéria, né, que precisa do alimento, mas também como a escassez e fome da palavra, né? Você vê que na época e depois que Jesus partiu, depois que Jesus nos deixou, né, ali os irmãos que ficaram para construir a igreja com Paulo, se algum de vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme, né, Paulo, o apóstolo de Cristo, ele retrata bem isso ali, Lucas, né, Paulo preso, e alguns irmãos, né, mostra ali Priscila e Áquila, que eles tinham um grupo bem numeroso de cristãos em sua casa, e você vê eles tentando levar o cristianismo, levar as reuniões, a perseguição de Nero, né, na época é bem pesada. Muitos passaram por essa questão da escassez e fome, não só da palavra, porque eles ali tinham que se reunirem escondidos, se reunirem de forma secreta, né? Muitas vezes ali no meio das reuniões, alguns soldados chegavam e eles se escondiam, como a questão da fome material, né? A falta do alimento, né? E a falta do mantimento deles, porque muitos não podiam trabalhar, né? O trabalho era difícil, ainda mais quando sabia que a pessoa era um seguidor de Cristo,
fechava as portas para a questão do trabalho. Então, era nesses dois âmbitos, né? Esse selo aí, ele mostra uma coisa bem, bem real. E hoje em dia, infelizmente, apesar de sermos, né, grandes produtores de alimento, né, temos em vários países, né, a questão do agronegócio, a questão do capitalismo ter avançado e termos muita quantidade de comida, mas infelizmente ainda vemos pessoas, né, morrerem de fome, de escassez, como é o caso da África, né, como é o caso de algumas localidades mais distantes, né, algumas pessoas que vivem aí no sertão mesmo, bem distante, né, que não tem emprego, às vezes a chuva maltrata a região e as pessoas têm essa escassez de alimento, né? Quem tem algo a comentar em relação desse selo? Então, não tendo, a gente vamos passar para o próximo, que é o cavalo amarelo, o quarto selo. Ele vai significar um cavaleiro chamado morte. O significado é a presença da morte, que é a sepultura tragando todos os que morreram. Esse a gente vê ele presente no que estamos vivenciando hoje em dia, né? Você vê aí esse cavaleiro da morte rodeando as pessoas nos hospitais e no meio, né, da população com esse vírus aí que infelizmente está ceifando a vida de muitos, né? Muitas pessoas perderam algum familiar, algum ente querido. Então, mais do que nunca, nossas orações têm que ser reforçada nessa questão, né, para que esse espírito da morte, né, esse cavaleiro da morte aí que anda rondando os hospitais, os lares, né, as famílias, que ele venha cair por terra, né, que o sangue de Jesus venha nos proteger poderosamente, né, apesarmos de sabermos que alguns fazem a sua parte, né, com a questão da proteção, mas não estamos imunes, né, a isso, infelizmente. Mesmo com toda essa proteção, com cuidado, ainda tem algumas pessoas que se contaminam, né, e não reagem de uma forma tão, vamos dizer assim, positiva, né, a pessoa evolui e tudo, e chega a um quadro bem difícil, né, então temos que orar a Deus para que Deus possa ter misericórdia, né, que Deus possa nos livrar desse mal tão terrível que está sendo esse cavaleiro da morte do quarto selo, né? Quem tem algo a acrescentar em relação a esse selo, né? Ou quer contar algo que faz, que tem a ver com o assunto, né? Com isso, né? Quer dar algum exemplo? Pronto, não tendo, então a gente passa para o quinto selo, que ele vai representar os mártires, as almas dos que foram vitimados com morte por causa do seu testemunho, fé e pregação do Evangelho. O significado desse selo é: os salvos não são isentos dos sofrimentos, eles serão testados até o limite e todos precisam estar preparados para dar a vida se for preciso, né? Ou se preciso for. Então, esse aí é um complemento do que a gente estava falando no anterior, né? Que aí não estamos imunes, né? Apesar de sermos servos do Senhor. E aí está falando também nos mártires de toda a época da história bíblica, né? Se você for pegar aí de Gênesis a Apocalipse, em cada época teve aquele mártir ali que viveu e morreu, consequentemente, por conta do Evangelho, por conta de defender a palavra de Deus, né? Você vê que em cada época alguém vai ter uma história de alguém que sofreu por conta da palavra. Aí a grande pergunta que eu faço é a seguinte: será que hoje em dia, né, no tempo em que vivemos, será que as igrejas evangélicas em si, no total, né, não vou aqui falar de ministério, nem apontar ninguém, mas eu vou falar para o evangelho no geral, né, sem a gente ver essa questão de divisão. Será que a igreja de Jesus aqui na Terra, né, as pessoas que estão tomando de conta da igreja, estão levando esse evangelho da forma verdadeira, estão pregando isso da forma verdadeira, ou será que alguns estão se apropriando da palavra e levando só aqueles trechos que bem condiz, né, aquele trecho ali que vai ser bem visto naquele momento? Porque eu já vi muitas denominações pregar, né, venha como está,
né? Pare de sofrer, são alguns slogans que a gente vê hoje em dia. Então, quando a gente olha para a Bíblia, né, à luz da palavra, da Santa Escritura, a gente vê que não é bem assim, né? Porque a palavra, ela não nos garante essa imunidade, né? Você vê que Paulo, Pedro, todos os apóstolos foram mortos de forma bem cruel, né? Na palavra que a gente encontra, infelizmente, é essa, né? De formas trágicas. E por que será, né? Você vai pensar assim, rapaz, o apóstolo, né? O irmão estava pregando o evangelho, ele estava fazendo a obra do Senhor de uma forma magnífica, né? E por que será que Deus não protegeu, não guardou ele de ter uma morte tão trágica, né? Por que ele não viveu mais tempo, né? Para poder falar do amor de Deus? E você vê ao cúmulo, né, de alguns falar que quando a pessoa está sofrendo, né, não sei se algum de vocês já ouviram isso, né, algumas igrejas falar, né, isso aí, que quando a pessoa está sofrendo, ou quando está desempregado, quando está enfermo é porque está no pecado, tem pecado dentro da tua casa, entendeu? Então, infelizmente, a gente ainda vê alguns desse tipo de mensagem que é totalmente contra o que tem na palavra, né? A abertura aí do quinto selo, ela demonstra, né? E ela é bem clara quando ela fala, né? Os salvos não são isentos dos sofrimentos. Eles serão testados até o limite e todos precisam estar o quê? Preparados para dar a vida se preciso for, né? Então a gente vê que a coisa é bem diferente. Até nisso, o livro do Apocalipse, né, essa revelação, ela tenta instruir as pessoas que leem, né, a Bíblia, que tentam, vamos dizer assim, extrair do texto bíblico a mensagem para a sua vida, né? Então, esse momento é muito importante, eu queria que os irmãos participassem, né? Voltando a dizer que não tem certo nem errado, né? Estamos todos aqui no mesmo barco para aprender. Eu aprendo muito com o que os irmãos falam, né? Com o que os irmãos contribuem para a aula, então estamos abertos aí para poderem participar, né? Eu quero ouvir o que é que vocês pensam disso. Eu lembro que eu fui num acampamento que o tema era igreja perseguida e o preletor era um traficante de Bíblias. E era antes da época do Facebook e das redes sociais. Foi em 90 e alguma coisa, 97, 98, eu acho. Ou no início dos anos 2000, não lembro direito a data. Mas ele dizia assim: se você for acusado de ser cristão, haverá prova suficiente contra você. Então, se a gente não levar em consideração aqueles versículos que as pessoas colocam no Facebook e no Instagram só para justificar alguma foto, será que se a gente for acusado de ser cristão, a gente vai ter deixado prova suficiente, né, para que a gente seja visto realmente como cristão? Realmente, o que a irmã fala é uma verdade, porque de vez em quando a gente se pega se perguntando essas coisas, né? A gente fica nesse dilema, né? Será que estamos servindo a Deus com excelência, né? Da maneira que Ele queria que servíssemos, né? Porque às vezes a gente reclama um pouco, às vezes tá passando por alguma dificuldade, alguma prova, aí já reclama, né? Sendo que a gente tem aqui a luz da palavra de Deus, né? Que não vamos estar isentos disso, né? O próprio Jesus, que ele fala lá em Mateus, ele é bem claro quando ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque o quê? Eu venci o mundo, né? Então, o próprio Jesus, ele fala sobre isso, e ele deu um exemplo, né? Porque a forma que Jesus viveu, né? Que foi humilhado, da forma que tiraram a vida de Jesus, por aí você vê, ele era o próprio Deus encarnado, né? Em homem, e teve esse tipo de passagem aqui pela Terra. Quanto mais nós, pecadores, né? Que não somos dignos, né? A gente sabe que fomos salvos porque ele nos escolheu primeiro, porque ele nos amou, né? Então foi de graça, né? Tudo isso que Jesus fez, essa salvação que ele nos deu. Então sabíamos que não éramos merecedores dessa graça tão imensa, né? Desse amor tão imensurável de
Jesus Cristo, né? Então, alguém quer dar mais algum exemplo, né? Falar mais algo aí sobre essa questão aí? Outra prova seria a questão de Jó, né? Você imagina lá, Jó não sabia o que estava acontecendo na conversa lá de Deus com Satanás, né? Que permitiu. Então, começa a acontecer várias coisas com ele, né? E coisas bem fortes mesmo, não abalou, né? A questão. E era com isso. Deus falando, né? Você viu meu servo Jó, homem íntegro, né? Então, assim, o Jó era como se fosse um homem íntegro, né? Sem adorador a Deus, né? E sofrendo aquela. Você imagina alguém aqui realmente sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, né? Então, se foi muito puxado para ele, muito difícil. E ele não sabia dessa história, né? Dessa conversa. Então, realmente estava sendo provado, e mesmo assim ele seguiu lá, né? Então, assim, teve essa questão do sofrimento, né? E entre outros, né? Mas realmente vai. Tem algumas igrejas que falam desse. A questão do milênio, não vai ter o sofrimento, né? Vai ser arrebatado antes do sofrimento, né? Que eu não concordo. Eu creio que, como disse, vai estar passando, senão Deus não tinha permitido os outros mártires, né? Eu penso nesse ponto aí. Eu também, o ponto de vista, muito boa participação, irmão. O meu ponto de vista, né? Essa é uma opinião particular minha. Eu também acho que a igreja ela vai ser arrebatada na tribulação. Nem é antes, nem é depois da tribulação, é na tribulação, né? A palavra é bem clara quando a gente lê, né, faz uma exegese boa do texto. A gente vê que no meio dessa tribulação, ele, né, por misericórdia de Deus, ele vai levar a sua igreja, né? E isso, assim, é a minha opinião, né? Quem tiver uma opinião contrária e quiser expor seu ponto de vista, também pode participar sem problema algum, entendeu? Estamos aqui para construir esse momento junto. Né? Mas você acredita de forma secreta? Não, de forma secreta não, na tribulação, né? Quando a tribulação começar, a gente vê que muitas coisas da tribulação aí já está acontecendo, né? Mas quando ela, vamos dizer assim, intensificar mesmo, né? Porque a perseguição ela vai ser de âmbito geral, né? Aqui a gente ainda está só nesse âmbito psicológico, né? Vamos dizer assim. Mas quando vier uma perseguição mais severa, né? Tipo de não poder cultuar, né? Aquela coisa mais intensificada, aí realmente vamos estar no meio da tribulação mesmo, né? Aí só Deus que, né? Porque o momento lá só Ele que sabe, né? Eu penso que no meio dessa tribulação mais severa, Jesus busca e leva a sua igreja, né? A igreja batista é pré-tribulacionista, né? Ela acredita que a igreja vai subir antes da tribulação. Quando a gente estuda as outras correntes, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, a gente vê que também tem embasamento bíblico para isso. Eu acredito que Deus não quis deixar muito claro, ele não queria deixar específico, porque o mais importante é a salvação da gente, isso a gente tem que garantir. E a gente, como cristão, a gente tem que pedir para ser levado antes, né? Mas se preparar se a gente não for. No mesotribulacionismo ainda é um arrebatamento secreto, apenas no pós-tribulacionismo é que o arrebatamento acontece com todo mundo vendo. Então, Jesus vem, a gente encontra com ele nos ares, e aí já acontece a batalha final no pós-tribulacionismo, né? Então, eu acredito que no pré e no meso é um arrebatamento sem que as pessoas possam ver, né? Pronto, muito bem. É porque tem alguns textos, né, também que fundamenta isso, né, aquela questão, estavam dois no campo, um foi e outro voltou. Eu penso assim, de forma que Deus queria que ficasse bem evidente, né, para os ímpios, para aquelas pessoas que duvidaram, que nem na época de Noé, né, que Noé estava construindo ali a arca, fazendo, e acho que as pessoas passavam e viam, né, talvez diziam assim, que homem louco, né, construindo um barco dessa
magnitude, para quê, né? Se não vai ter chuva nem nada, mas passou, né? Deus deu a chance de todo aquele período, né? 100 anos, que ele estava construindo ali a arca, as pessoas, ele testificando e construindo ao mesmo tempo, né? E quando chegou a situação que a chuva veio, a água veio, e teve que ser selada as portas, aí eles tiveram a comprovação que era verdade, né? E eu penso que se arrebentar no meio da tribulação também, essas pessoas que duvidaram vão ver, realmente esse povo, né, que falava de Cristo, que falava de Deus, realmente eles tinham razão, né? Agora eles sumiram do nosso meio, né? Estava, por exemplo, uma pessoa no transporte público, né, sumiu, outro trabalhando num caixa de mercantil sumiu, né? Tem até um filme muito interessante que fala sobre isso, né? Ele faz uma simulação sobre isso, é bem interessante. Eu me esqueci agora o nome do filme, até com o Nicolas Cage, o ator. Mas quando eu lembrar depois, eu posto lá no grupo. É bem interessante esse filme. Se alguém ainda quiser para a gente fechar, falar alguma coisa, eu passo para o próximo. Alguém ainda quer fechar? Sei que tem um filme Deixados para Trás, mas não é o com Nicolas Cage. Pronto, é esse mesmo, irmão. Obrigado, é esse mesmo. Pronto. Passando para o sexto selo, ele vai falar do fim do mundo. O texto vai estar em Apocalipse 6, 12, 17. O universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Ele fala aí dos ímpios, né? E o significado é o terror do dia do juízo, né? Então, esse sexto selo, ele só evidencia o que a gente falou no quinto, né? Essa questão do universo sendo sacudido, né? Aterrorizado, né? Os ímpios ali ficando realmente numa situação bem de desespero, né? Que vai ser o terror do dia do juízo. E realmente, né? Como a própria palavra fala, eu volto a falar em Mateus, ele fala, né? Que ali naquele dia vai haver choro, né? Muito pranto e ranger de dentes. Então, realmente vai ser uma época que, como a irmã Débora aí ressaltou, né? A nossa oração deve ser que para pedir para ser arrebatado, para ser levado antes dessa tribulação, porque vai ser algo como nunca visto, né, na história da humanidade, vai ser um sofrimento assim bastante intenso, né? E eu penso que é uma coisa é algo difícil, né, para nossa mente, né? Como eu sempre costumo dizer, né? Estamos preparados para momentos de alegria, né? A gente está preparado para receber uma vida, né? Quando tem uma criança ao mundo, quando tem alguém grávido, a gente se prepara para receber aquela vida. Mas para a morte não tem preparação, né? E do mesmo jeito é para isso. Para momentos ruins não tem preparação. Você não vai se preparar para isso. Então, que a gente possa orar, né? Pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque quando essa época chegar, realmente vai se acontecer, porque isso faz parte, né, da palavra de Deus, da revelação divina. Então, esse selo aí, ele é uma mensagem bastante dura, mas verdadeira, né? É o terror do dia do juízo que fala no sexto selo, né? Alguém tem algo a comentar aí para acrescentar? E me parece que na época do sexto selo aí, a igreja não vai mais estar, né? Porque só fala dos ímpios tentando se esconder, não fala nada dos justos e salvos. É uma visão, como a irmã falou, bem, como é que se diz? Fica bem entendível para nós que aí é uma visão já após arrebatamento. Aí já está falando vamos dizer assim, da peleja, né, dos ímpios para se salvar, porque a gente sabe também que mesmo depois que Jesus arrebatar a sua igreja, né, tirar os seus salvos, aqueles que ficaram ainda têm uma última chance de salvação, mas só que dando a própria vida, né? E onde vai vir aquela questão lá da revelação que fala, né, do número da besta, da questão da morte ser tirada, né, do meio das pessoas, da questão do sofrimento mesmo, vamos dizer assim, carnal, né? Assim como Cristo deu a vida para a nossa salvação, quem a vir de querer essa salvação e vai ter que pagar com a sua própria vida, né? Alguém tem algo a comentar sobre isso? Então vamos passar para o sétimo e último selo, né? Que fala em Apocalipse 8, de 1 a 6,
e ele vai falar que é o silêncio no céu pela expectativa do acontecimento a seguir. O significado desse sétimo selo é: o silêncio no céu pode representar duas verdades. Aí tem duas correntes, que uma diz que, na corrente A fala, que pode ser que o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos, e a B, que é o céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus no mundo. Eu vou ficar mais com a corrente B, né, com a linha B. Aí, se algum irmão achar que é A, também é o momento da gente participar aí. Quero ouvir vocês agora. Pelo menos não tem a ser dizendo que é porque as mulheres não chegaram ainda no céu. Porque tem muita gente que diz que é porque os homens vão primeiro, depois que vão as mulheres. Eu sei. Mais alguém acha aí que é a corrente A, que é a corrente B, ou acredita nas duas, né? Porque esse sétimo selo, como ele fala, né, que é o silêncio no céu pela expectativa do acontecimento a seguir, eu penso que realmente nessa hora, né, que Deus estiver julgando, né, todos, né, porque todos seremos julgados, realmente vai ter um silêncio grande, né? Agora, como ele fala na corrente A, aí, que pode representar o ouvir das orações dos santos, eu já fico assim um pouco, vamos dizer assim, não duvidoso, mas eu já prefiro acreditar na linha B, porque os santos já vão estar arrebatados, né? Não vão estar mais na terra. E qual seria esse silêncio para ouvir essa oração, entendeu? Eu fico mais com a B, né? Os irmãos concordam, discordam? Pronto, então vamos passar para o próximo ponto, que passando o sétimo selo, depois dos sétimos selos, aliás, a gente vai ter a visão dos 144 mil, que também é um ponto bem controverso, né? Na Bíblia, né? A gente tem uma controvérsia bastante acentuada em relação a esse assunto, né? Você vai encontrar esse texto em Apocalipse, o capítulo 7, do 4 ao 8, né? E o texto aí, quem tiver com a Bíblia aberta, se quiser ler esse texto só para a gente entender um pouco mais, pode ler. Que é Apocalipse, o capítulo 7, do verso 4 ao 8. São 3 versículos. São 4 versículos só. Se alguém puder ler, por gentileza, seria grato. Irmão Moisés, só voltando àquele passado, que eu tô aqui com a minha Bíblia de estudo, aí ele fala aqui a questão lá das orações dos santos, né? Que ele pega o Apocalipse 8, 3 e 4, que fala, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. A questão lá do sétimo selo, né? Certo. Pode comentar. Não, eu estava só lendo aqui o que ele fala aqui, né? Que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Em meio a tantas atividades, esta pausa dramática deve ter parecido durar uma eternidade, né? Durante esse período, a única atividade era as orações dos santos. Aí ele pega e fala Apocalipse 8, 3 e 4, que é justamente essa parte. Mas, como diz, é uma vertente, né? Tem essa outra. Sobre. Aqui, você quer que a gente leia esse do Apocalipse 7, 4 e 8, é? 7, 4 e 8. Se puder ler, por gentileza. Só um instante. Então, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil.
Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Pronto, obrigado. Aí é um ponto, irmãos, um pouco controverso, porque eu não sei se algum dos irmãos tiver a oportunidade de já pegar algum testemunho de Jeová, que sempre gosta de discutir nesse texto, né, dos 144.000, né, eu já conversei com alguns sobre isso, né, e algumas pessoas acreditam que esse é um número fechado daquelas pessoas que vão estar ali com Cristo, né, e viver a eternidade pós-milênio, né, vamos viver com Cristo no céu. Fecha muito essa questão. E é um texto um pouco embaraçoso da gente entender, mas eu trouxe aqui uma exegese de um comentário bíblico que eu tenho, eu creio nela, né? Vamos dizer assim, que é uma visão também humana, né, da interpretação do texto, mas é uma versão que eu tentei trazer para os irmãos, porque eu achei ela mais, vamos dizer assim, mais entendível, né? Ela diz o seguinte, que alguns entendem que o número indica os remanescentes eleitos de Israel. Você vai ter a confirmação disso em Romanos capítulo 11, 5, depois se os irmãos quiserem ler, e outros já acham que se trata dos cristãos judeus, aqueles que figuram os 144.000 não devem ser tomados literalmente, mas simbolicamente, que eu também acho isso. Ela representa aqueles que foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro, que é o que o irmão acabou de ler aí, que vai ser esse cálculo aí, que é o número 12 vezes 12 vezes 1.000, né, que significa 12.000 de cada tribo, e isso vai dar 144.000. Significa uma multidão grande e completa, não? Então tem essa exegese do texto, né, que acha isso. Eu acho mais que seja uma questão dos judeus, realmente das tribos, mas não que esse número esteja fechado, né? Não é essa totalidade de salvos, porque a gente sabe que o evangelho veio para todos, né? O evangelho de Deus, ele é universal para todas as criaturas, não só os judeus, mas para os gentios, né? No caso, nós somos os gentios, né? Então, eu penso que está aberto para todos que queiram aceitar o nome de Jesus, mas eu penso que esse número aí, ele é simbólico, né? Representa mais vamos dizer assim, da nação de Israel, das tribos, né? Porque você for ver a questão da numerologia, ela é bastante precisa, né? Em 12, né? Você vê que foram 12 apóstolos, né? Foram 12 tribos, entendeu? Então, os números, eles são bem, vamos dizer assim, eles revelam alguma coisa. Quando você olha, não é coincidência, né? Os números, eles são muito parecidos, né? 40 anos do deserto, né? São sempre uma numeração bem precisa e parecida e repetitiva, né? Então, eu queria que os irmãos comentassem algo sobre isso. O que é que vocês acham, né? Dos 144.000. Olhando do jeito que está escrito aqui, né? 12 vezes 12 vezes 1.000, dá aquela ideia dos 24 anciãos, né? 12 representando a velha aliança, 12 representando a nova, e os 1.000 representando a multidão, como ele fala aqui, né? Mas também tem uma corrente que fala que é o número de pessoas que vão se converter depois, né, da igreja ser tomada. Então, seria um número para aquele período específico, não um número de todas as épocas. Não, poderia ser um número real, mas levando em consideração apenas o período pós-arrebatamento, onde o povo de Israel seria salvo. Eu acredito mais na simbologia do número, muito mais do que na questão de representar esse povo que vai ser salvo. A gente sabe que vai ter muito judeu que vai ser salvo depois, quando eles virem que o anticristo não é realmente o Messias esperado, e eles vão se dar conta que Jesus sim foi, mas eu não acredito que seja um número real assim, não. Acho que é, como o irmão falou mesmo, é uma simbologia. Eu também acredito da mesma forma, também eu penso que o livro todo de Apocalipse, né, já que a gente está estudando, aproveitando o ensejo, a gente vê que é muito simbólico, né, ele tem uma linguagem muito metafórica, ele tem uma linguagem muito comparativa, né, muito alusiva, né, você vê que a linguagem, ela faz jus à época, né, você vê que na época, e o que é que prevalecia na época, era o quê?
a cultura greco-romana, né? Você via que era o que? O panteão de deuses do Olimpo, né? Zeus, questão de dragão. Então você vê que o traço de escrita de Paulo, ele é muito voltado a essa questão, né? Paulo era um erudito, né? Um cara muito estudado. Vamos dizer assim, que se fosse colocar um peso, né, para o conhecimento que Paulo tinha, se a gente fosse fazer um comparativo a hoje em dia, era como se ele fosse um PhD, né, em teologia, né, em várias coisas, né, porque ele também falava mais de uma língua também, né, além do grego, ele falava o aramaico, que era uma extensão do idioma hebreu, né, do hebraico, né, o aramaico era um dialeto já também, né? E Paulo falava esses 3 idiomas muito bem, né? E tinha cidadania romana também. Então, você vê que tem esse traço. Vamos dizer que para a nossa contemporaneidade, né? Hoje em dia a gente já usa um traço, vamos dizer, gramatical, um traço linguístico totalmente diferente, né? A gente já tem uma linguagem, da gente quer falar de muita memória, a gente vai usar o camarada terabyte, megabyte, a gente já vai usar uma linguagem informatizada, e assim sucessivamente, né? Então ele tinha esse traço. Se a gente fosse pegar o Apocalipse escrito hoje, ele já teria um traço linguístico totalmente diferente e cultural desse, né? Então eu acredito que muita coisa do Apocalipse é muito simbólico também, né? Usa muito essa linguagem metafórica, né? E, por fim, a gente encerra aqui com a representação do Israel verdadeiro de Deus, que é a visão dos salvos, né? Isso aí já vai ser depois, né, que ele fala, depois que viu grandes coisas, vai ver a multidão, né, realmente a representação de todos aqueles que se salvaram em todas as épocas, né. Então a gente finaliza a aula de hoje com isso e com essas 3 perguntinhas, né. O selo de Cristo é o Espírito Santo que habita em você. Como você tem sido impelido pelo Espírito a adorar a Deus? Como você avalia a sua vida como adorador e de que maneira você pode honrar Jesus durante essa semana, né? Essa é a nossa verdade partilhada, né? Quem puder responder uma dessas 3 perguntinhas, responde e a gente vai estar, depois disso, finalizando a nossa aula com oração. E a oração de hoje, quem vai finalizar a aula com a oração vai ser o irmão Oceano, viu? A gente terminando esse momento aqui de participação da verdade partilhada, a gente vai orar para encerrar a aula. Então, quem quiser responder, pode responder. Eu acredito que nos últimos meses, o Espírito Santo tem me levado a adorar a Deus através da gratidão, né? Acredito que ser grato a Deus é uma forma de adorá-lo, porque a gente não tem como não elogiá-lo, não tem como não bem dizer o nome dele se a gente tem um coração grato, né? Amém. Mais alguém quer responder uma dessas 3 perguntas? Eu vou responder aqui a pergunta B, né? Como você avalia a sua vida como adorador? Eu penso assim que eu ainda tenho muito a melhorar, né? Às vezes a gente se sente até constrangido, né? Quando a gente consegue visualizar, por mínimos detalhes, o amor de Deus, que ele é tão grande, né? Às vezes por coisas que a gente nem percebe, mas quando a gente consegue perceber mais na frente e ver que ali foi um livramento de Deus para a nossa vida, né? O cuidado dele é ser tão perfeito. E às vezes eu pelo menos me constranjo, né? Meu Deus, eu não sou merecedor disso, tu é tão bom, eu não estou te adorando da maneira correta. Então, eu ainda estou nesse processo, né? Buscando a cada dia ser o melhor adorador, né? Em todos os sentidos, né? Porque você adora a Deus quando você leva a sua palavra a alguma pessoa, quando você dá um exemplo de salvo, né? No meio dos ímpios, você está adorando a Deus com o seu trabalho, e são diversas formas de adorarmos a Deus no nosso dia a dia. Então, eu sinto que eu ainda preciso melhorar bastante nesse quesito, né? Respondendo aí a B. Mais alguém quer responder para a gente finalizar? Então, não tendo, eu vou pedir o irmão Oceano aí que ore, né, para encerrar a nossa participação de hoje, né? Agradeço também a todos que estiveram presentes na nossa sala, na nossa aula, né? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, né? Que os irmãos venham ter uma semana abençoada, né, nos seus trabalhos, nos seus lares, em família, né? Deus abençoe seus filhos, a casa de vocês, e que Ele
possa derramar poderosamente a sua proteção, né? E o seu precioso sangue guardando a vida de cada um, viu? Irmão Luciano, pode orar para encerrar a aula de hoje. Então, oremos então, né? Boa tarde, irmãos. E obrigado aí pela oportunidade, irmão Moisés. Poderoso Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, quero te agradecer por este momento de aprendizado, juntamente aqui com os meus irmãos, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo venha cada vez mais colocar em nossos corações, em nossas mentes, essa vontade de aprender mais de Ti. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo venha fazer o agir em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas famílias. Faz o Teu agir em nome de Jesus, Deus poderoso. Em nossas casas, em nossas famílias, em nossos corações. E que nós venhamos sempre pedir, sempre clamar por essa sabedoria que vem de Ti. Não essa sabedoria intelectual aqui da terra, mas a sabedoria que vem de Ti, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente o irmão Moisés, que está à frente da Tua escola bíblica, da Tua igreja. Abençoa os participantes que participaram aqui hoje desse aprendizado, e que esse aprendizado seja para sempre. Que esse aprendizado venha a ser transformador em nossas vidas. Faz o Teu agir em nome de Jesus. É isso que eu já te peço e já te agradeço. Amém. Amém, amém, viu? Agradeço mais uma vez a cada um, viu? Que tem um resto de domingo abençoado em Deus, viu? Até semana que vem. Na semana eu vou estar jogando lá no grupo da Escola Bíblica a escala do mês de maio, viu? Aí, até semana que vem. Leiam a lição. Amanhã eu estou postando a lição de número 7, né? Para que a gente possa ter a semana aí de estudo. Para domingo que vem a gente tá afiado para aula, ok? Até domingo que vem, viu, gente? Obrigado aí. Deus abençoe. Tchau, até domingo. Até mais. Até, graças a Deus. Boa tarde a todos.